Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia, o seu podcast que fala dos desmaios da consciência. E lembrando, e hoje já trazendo, já vocês vão conhecer o nosso convidado, que é mais do que especial, que nós adoramos gente que desmaia na consciência, e a nossa intenção é desmaiar primeiro na consciência para não haver necessidade de desmaiar no físico. Então nós adiantamos todos os nossos processos de transformação para viver como seres integrais de maneira cada vez mais leve nos nossos desafios da vida que são previstos. Eu sou Luana Ferreira. E eu sou Débora Lucas. Até agora você já sabe que nós somos amigas e nos conhecemos na pós em Psicologia Transpessoal, mas aproveitando, se você ainda não sabia, está chegando agora, corre e confere a nossa primeira temporada. E o assunto do podcast de hoje é mais do que especial. Nós falamos muito de consciência aqui e hoje nós estamos trazendo o Tadeu, que é médico, nosso focalizador da ADEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, curso que fizemos também, para falar da integração do nosso corpo físico, como agora toda a medicina tradicional e o que nós chamamos de não tradicional, integrativa, o que é isso para nos facilitar a transformação da consciência e perceber, nesse momento em que nós estamos transformando no coletivo, como é que a gente pode passar a agir em relação ao nosso corpo, aos tratamentos, à prevenção, a viver com foco na saúde e tudo que vai embarcar esses assuntos. A gente já trouxe esse tema em alguns outros episódios, principalmente quando falamos de exemplos de pessoas que vivenciaram questões graves e não tão graves, sintomáticas de doença, e como que a mudança de perspectiva, né, o entendimento que a saúde perpassa não só a manifestação física, mas a sua trajetória de autoconhecimento, as questões espirituais, né, a gente fala que é a trindade do autoconhecimento, corpo, mente e espírito, como que esse entendimento fortalece e favorece as questões de saúde. E vamos entender com o Tadeu se a medicina, até então cartesiana e tradicional, ela está acompanhando esse pensamento integrativo. A gente espera que sim, né? Nos consultórios a gente vê ainda muito uma questão, vou usar termos talvez, depois Tadeu me corrija, mas assim, mais mecanizados, mais automatizados para lidar com as questões de saúde, sem às vezes atentar para o entendimento integral do ser, né? E a nossa ideia aqui é discutir se a medicina tem esse caminho mais integrativo, que é o que a gente está vendo também em outros espaços na sociedade. Então, seja bem-vindo, Tadeu. Muito obrigada pela sua participação com esse assunto tão importante. Queria, para a gente começar, que você se apresentasse, por favor. Boa noite, né? Eu sou Marcos Tadeu, estou médico no momento, né? E minha formação essencialmente é cirúrgica. Eu fiz cirurgia geral e depois fiz cirurgia plástica e depois comecei meu caminho aí na chamada medicina, que algumas pessoas chamam de alternativa e hoje eu chamo de medicina integral, né? Fiz uma formação em Ayurveda, fiz uma formação em ozonoterapia e hoje trabalho e tento trabalhar com essa integralidade da medicina, né? E nesse caminho também venho fazendo a minha formação, meu autoconhecimento, né? E através dessas andanças e esses estudos, tentando integrar a nossa medicina, vamos dizer, ocidental e um pouco cartesiana, um pouco hipocrática, tem várias denominações, que é o que a gente tem de formação na escola de medicina aqui no Ocidente, né? Então, hoje eu tento, né, na medida do possível, né, integrar essas medicinas mais, que a gente diga, alternativas com a nossa medicina tradicional, né, para que a gente possa realmente ter uma visão integral do paciente e tentar ajudá-lo a fazer o que a gente pode mais definir como a autocura, né? Porque, na verdade, nós somos o médico de nós mesmos, né? Toda a nossa cura está aqui dentro. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito nos dá ferramentas para que a gente possa fazer essa autocura. Muitas das vezes nós esbarramos em desequilíbrios, em formas de tratar esses percalços que a vida nos traz, de uma maneira que não possamos achar esses caminhos de cura. Mas o corpo da gente, principalmente, tem resposta para tudo.
né? Muitas das vezes tá impedido o caminho, tá entupido ali, tá sujinho aqui. Eu acho que uma das formas da gente conseguir ter essa cura é achar pessoas que possam nos ajudar a achar esses caminhos, né? Porque o trabalho é pessoal, né? 90%, ou seja, 99% é pessoal. O resto que a gente procura aí, as terapias e as ferramentas para que a gente faça isso são, o que eu já disse, ferramentas para que nós mesmos possamos fazer isso. Quer fazer pergunta? Pode fazer. Posso. Eu queria perguntar de onde, porque assim, né, todos nós temos sintomas, questões, adoecimentos e temos que recorrer a consultórios, a médicos, a hospitais, e não é comum encontrarmos profissionais com essa sua abordagem. Uhum. O que te despertou para isso? A gente, né, qual foi o seu desmaio, né? Porque a gente está desmaiando o tempo inteiro. Como que foi o seu desmaio para chegar nesse lugar? Eu acho que foi o início de uma procura de me conhecer melhor lá de trás. Então, mais ou menos assim, comecei na escola de medicina, recebendo os ensinamentos tradicionais de uma medicina ocidental, que está muito, muito centrada, e eu acredito que ainda está, naquela coisa do tratar a doença, né? Eu tenho um sintoma, eu dou um remédio para acabar com aquele sintoma. E aí nós somos formados nessa escola a discutir e tratar esses sintomas e esses sinais que o paciente nos transmite e vem atrás da gente para que a gente possa ajudar, né? Mas aí a gente chega num ponto da formação, e eu acho que principalmente depois que eu me formei mesmo e fiz as residências, né? Eu fiz 5 anos de residência, mais 6 anos de curso, são 11 anos de formação e continuo fazendo até hoje, né? Não para nunca. Você chega num ponto que você fala assim, mas é só isso mesmo? Ele vem com uma dor de cabeça, eu dou um analgésico, ele vem com uma dor na barriga, eu dou um remédio para dor de barriga, ele tem um apendicite, eu opero. Mas por que ele fez apendicite, né? Por que ele fez a pneumonia? Por que ele fez a depressão, né? Doença a gente faz. É óbvio que tem agentes agressores que vão, né, trazer esse desequilíbrio no organismo. Uhum. Mas se eu estou com o meu organismo equilibrado, se eu estou com o terreno, né? Como dizia Pasteur, o meu terreno bem fértil e bem preparado, esse agressor não vai ter muita vez comigo. Então eu comecei a questionar, falei, deve ter alguma coisa a mais. E daí eu fui começando a fazer trabalhos pessoais, né, de autoconhecimento, e aí eu comecei a dar mais importância e ver e constatar a importância do emocional na formação das doenças, né, na contribuição para as diversas doenças, né? E todos nós hoje sabemos, mais do que nunca, que toda doença, todo o aspecto físico de desequilíbrio do organismo, se você vai rebobinar a fita e ver, você tem um evento emocional que startizou aquilo ali, que começou aquilo ali, né, de alguma forma. Ou, pelo menos, contribuiu em muito para que eu desequilibrasse o meu organismo e meu terreno ficasse desprotegido para receber aquela agressão, seja ela qual for. Desde um simples resfriado, uma dorzinha de garganta, até mesmo câncer, né, gente? Uhum. Nós fazemos a doença. Nós não pegamos ela ali na esquina à toa. Aleatoriamente, né? Eu posso pegar uma super gripe ali na esquina e você tá junto comigo, passa junto comigo, ou convive comigo ali e passa legal. Né? Por que será? Uhum. Né? O micro-organismo tá ali, o agressor tá ali. E por que você pegou, eu peguei e você não pegou, ou vice-versa? Tem alguma coisa que tá errado com aquele terreno, com certeza. Né? Então, através disso, eu fui procurando formas de integrar mais nas minhas ferramentas de trabalho essas terapias ditas mais holísticas que veem o paciente como um todo. E eu vi isso trazer benefício para o paciente e na minha forma de trabalhar, eu fui adquirindo
melhores caminhos para chegar naquilo que eu já chegava, vamos dizer, sem levar isso muito em conta, né? Então, assim, do ponto de vista cirúrgico, né? É óbvio que a cirurgia, quando eu falo da cirurgia geral, você tem uma patologia que está ali, fisicamente, algum órgão doente que precisa ser restituído através da cirurgia, não tem muito o que discutir do ponto de vista... como é que chegou aquilo ali naquele momento? Eu tenho que tratar aquilo ali, operar e tratou. E aí, depois, eu virava e falava, mas pra que essa pessoa fez esse câncer no intestino, por exemplo? Né? É a partir daí que eu acho que está a forma melhor da gente trabalhar. Como que eu posso me preparar ou fazer terapias ou me autoconhecer para que eu possa ter menos chance dessas intercorrências, desses problemas acontecerem comigo, né? É óbvio que eu posso ter uma herança genética, eu posso ter algum defeito congênito, nasceu e em uma certa fase da vida ele vai aparecer, né? Vai se manifestar, mas eu tenho condições, se eu tiver consciência de que eu posso fazer isso, de me cercar de ferramentas e de formas de prevenir que aquilo se manifeste, ou se manifeste de uma forma menos agressiva, né? E aí eu fui conhecendo outras coisas para poder fazer isso. E hoje eu centro muito o meu trabalho na prevenção, sabe? Eu acho que se você não deixa o terreno sujar muito, se lá na frente eu encontrar alguma agressão, essa agressão não vai ser tão forte, né? Como se eu não fizesse nada, tá? Não quer dizer aqui que se eu faço tudo, vamos dizer, certinho, né? Se eu como direito, durmo direito, tenho uma vida o menos estressante possível, trato da minha mente, do meu espírito, do meu corpo, porque eu não vou adoecer nunca, né? Não é assim, né? Nós temos uma variável muito grande de manifestações no corpo, mente e espírito e emocional que nos deixa, né, às vezes, à mercê de agentes nos atacarem e manifestarem através da doença física, né? Mas, enfim, foi através dessa vontade, né, de ajudar mais as pessoas integralmente, no sentido assim, você vem aqui porque você quer operar de X coisa, quando eu falo da cirurgia plástica, né? Mas será que você está preparado e é isso que cabe na sua vida agora mesmo, né? É óbvio que no começo da minha formação eu via, né, ali assim, tô com vontade de fazer uma cirurgia X. Tá, beleza, vamos ver se pode, beleza, é assim que faz, vamos preparar aqui e tal. Hoje, de um bom tempo para cá eu já tenho uma outra visão, né? Será que essa cirurgia cabe na sua vida agora, né? Para que essa cirurgia agora? O que essa cirurgia tá querendo ou passar na frente, ou substituir uma outra coisa, né? Aonde que ela vai caber na sua vida de uma melhor forma possível, para quê? Não que você não vá fazê-la, mas que você possa fazê-la e o resultado está mais adequado e ser um resultado melhor do que se você viesse fazê-la porque fulano falou para você, para satisfazer cicrano, para salvar um casamento, para ficar na moda, porque chegou na hora, né? A idade tá para fazer isso. A gente recebe muito isso de resposta, sabe? Porque minha irmã fez, lá na família a gente tem uma certa flacidez aqui na pálpebra quando chega nessa idade, eu acho que a minha tá, você não acha? É assim que a gente vê. Ainda busca uma confirmação, né? Sim. Às vezes chega gente e fala assim, né, você chega, tudo bem, o que eu posso te ajudar? O que você acha que eu devo fazer? Uau! Né, assim, como assim, né? O que sou? Eu vim aqui, você acha que eu devo mexer aonde? Eu falei, bom, no primeiro momento eu não acho nada. A minha função aqui é saber se tecnicamente o que você deseja fazer é possível agora, se você tem condições, né? Clínicas e emocionais e de tudo mais para caber alguma intervenção nesse sentido agora nesse momento.
Agora, quem precisa saber se quer fazer, ou se está na hora de fazer, ou se isso é importante na sua vida, é você, né? Então, eu tento, o máximo possível, trabalhar nesse sentido para que possa mostrar para a pessoa uma palavra que eu adquiri muito depois dessa tentativa de fazer essas formações, sabe? Que é a palavra que para mim é o que norteia a nossa vida, que chama-se autorresponsabilidade, né? E eu acho que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. Sim. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu, né, que devo traçar os caminhos que eu preciso para achar a minha... Não sei se a palavra é felicidade, mas achar a minha harmonia de vida para que a minha vida seja mais leve, né? Para que eu gaste menos quando... e não é gastar só do ponto de vista financeiro, é gastar energia. Porque não é possível que nós venhamos aqui só para trabalhar e pagar boleto, né, gente? Só labuta, né? Não é possível. Deve ter alguma coisa mais Quando é que a fase boa, né, chega, né? Então, eu acho que é essa pergunta que eu sempre fico me fazendo. Aonde que está o meu papel ali, né? Não. Então, aí venho nesse caminho aí de busca de se tentando colocar isso o máximo possível dentro daquilo que eu sei fazer do ponto de vista técnico, né? Que foi muito mais, a minha formação é muito mais cirúrgica até do que clínica. Sim. Hoje eu faço muito de clínica, sim, porque a gente aprende lá na escola de medicina e vamos fazer curso disso, curso daquilo, você vai aprimorando e tentando ajudar as pessoas nesse caminho clínico também. Mas, essencialmente, eu tenho que colocar isso na minha vida, no meu arsenal cirúrgico. E já vi muitas mudanças depois disso, sabe, gente? Depois desses, o quê? Sei lá, 10, 12 anos que eu tô mais nesse caminho, assim, de integrar essa medicina, né? Curioso você até citar os 10, 12 anos, porque eu fiquei pensando e até complementei minha pergunta aqui que eu faria. Porque nós estamos no coletivo, individualmente sempre, né? Como você disse, na autorresponsabilidade. Mas a somatória disso tudo, no momento que nós estamos de consciência no planeta, quebrando paradigmas muito profundos. Sim. E aí isso na medicina fica escancarado. E depois, quando você trouxe ainda essa parte da cirurgia, eu fiquei pensando como o campo agora, ainda mais depois dos 12 anos, né, dizem algumas linhas dizem que pra gente mudar um paradigma, que ele tá, pra começar um novo paradigma, pra começar a estar mais sedimentado, são pelo menos 10 anos, principalmente quando a gente fala de quebra de conceitos científicos, né, que foram estudados durante muito tempo. E quando nós falamos já, né, que nós criamos a doença, nós falamos aqui desde o nosso primeiro episódio que nós criamos tudo na consciência primeiro, e esse paradigma, então, nós estamos quebrando há milênios. Nós temos herança dos gregos que separaram, e isso não é certo ou errado, gente, é o desenvolvimento do planeta, nós não estamos julgando aqui o que é a experiência que nós vivemos, e agora nós estamos voltando para esse ser integral. Então eu fico pensando já o campo que a pessoa tem para cair logo com você na consulta para falar, o que você acha que eu devo fazer? A pessoa não sabe onde ela tá se metendo, não, né? ela tá, de certa forma, ela tá pronta para escutar. Exatamente. O inconsciente já guia, porque o campo também, ela também criou uma consulta com você para que ela pudesse ser fecundada em outros níveis de consciência e de percepção, para talvez ali aquela fagulha de consciência do que ela tá realmente buscando aparecer. E aí dentro disso, depois desses 12 anos, você vê que já nos disse, né, que viu grandes melhoras. Como você percebe o panorama que nós estamos hoje, assim, para nós que não somos profissionais da saúde, não estamos, né, não convivemos como você convive. Acredito que seja diferente, faz parte da pergunta como é para a comunidade médica, porque quem não passou por esse processo que você passou de autoconhecimento deve estar com a cabeça ainda bem do paradigma ensinado, e os pacientes que já vão chegando agora com o campo mais trabalhado, né? Mas quais eram os principais desafios, tanto para os colegas e quanto para os pacientes que chegam com as estruturas psíquicas mais formadinhas, as jaulinhas mais estáveis, assim? Eu acho que hoje a formação médica, né, embora eu não esteja na vida acadêmica, experimentei um pouquinho lá atrás isso, eu trabalhei depois que acabei a residência, trabalhei com a parte de preceptoria na residência, né? Então fiquei um pouquinho ainda na chamada vida acadêmica aí, durante um tempo. E
eu acredito que ainda hoje a formação é muito aquela formação mesmo da medicina ocidental, que separa, né? Mente de corpo, nem se fala de espírito, nem de espiritualidade. Uau, pelo amor de Deus, né? Embora, sim, tenha mudado, tem mudado, né? Tem lugares que acordou para isso, tem acordado para isso, tem associado práticas espiritualistas, né, e práticas chamadas aí alternativas, né, da medicina chamada alternativa, que vem ajudando isso muito. Mas ainda eu acho que o estudante de medicina, por exemplo, sai médico lá no 6º ano, muito com essa essa formação de apagar fogo, né? De tratar a doença, de não tratar da saúde, de tratar da doença, né? Que eu experimentei lá, eu tenho 33 anos de formado, tá? Então, e hoje ainda um pouquinho, não sei se pior é a palavra, é mais ainda em cima de protocolos. Os meninos saem hoje muito com a cabeça formada nos protocolos. O paciente reclama disso, aí pode ser isso, aí eu faço aquilo. Ah, não, mas ele sente X ou Y? Não, é X, então X eu vou para a seta para o lado de cá. Ah, tá, esse X, X ele tem um X2 ou X3, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Então tem uma coisa protocolar que eles têm muito, sabe? Não, parece mais uma angina, um possível infarto, então eu faço esse exame, eu dou esse remédio e tento esse ou esse tratamento. E esquecem ou não é que esquece, é porque não tiveram, sabe, gente? Eu brinco e falo assim, brinco não, na escola, durante a escola de medicina, eu fiz uma formação de Ayurveda, eu já tinha acabado a cirurgia plástica, então foi depois de 11 anos, 6 anos de escola, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, então deu 11 anos de formação. Depois desses 11 anos, uma amiga que formou comigo e fez um outro caminho, fez um caminho mais de clínica, fez homeopatia, medicina de família, blá, blá. Um dia ela me chegou e falou assim, eu estou fazendo um curso de formação em Ayurveda. O quê? Eu nunca tinha ouvido falar na palavra Ayurveda. Eu passei pela escola de medicina, nunca falaram que existia isso para mim. Pode ser que... E explica um pouquinho, aproveitando, porque com certeza... Sim. A Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, né? Que é milenar, muito bem fundamentada e muito bem estudada lá na antiguidade, com bibliotecas e bibliotecas de tratados em medicina das várias áreas, que cursou durante muitos anos, principalmente na Índia, né? Que com o tratamento e a prevenção de doenças nas pessoas, tá? O médico lá na Índia, muitos anos atrás, ele fazia essencialmente a formação em Ayurveda. Depois veio a influência da medicina ocidental, acho que a colonização inglesa, né? Eles impuseram bem a medicina ocidental, meio que chamaram a Ayurveda de charlatanismo e dizem que muito da biblioteca que existia de registros da Ayurveda foi destruída durante a colonização inglesa. E só depois de uns anos para cá, isso já está mudando um pouquinho, que foi retomado, pelo menos nas escolas de medicina, a formação em Ayurveda também. Ela foi suspensa há muitos anos nessa época aí da colonização inglesa, mas lá para 1900 e alguma coisa no começo do século XX. E aí depois foi retomada de novo. Hoje eles saem com a formação lá na Índia, com a medicina ocidental e com a Ayurveda junto, sabe? Então, porque existem hospitais que tratam só Ayurveda lá desde muito tempo, que permaneceram e que hoje fazem as duas coisas junto. Então, esse é um tipo de medicina que mexe com o seu tratamento integral. É isso que a gente hoje aqui na modernidade chama de medicina integrativa. A Ayurveda faz isso. Ela trata o indivíduo como um todo, levando em consideração esses 3 aspectos, corpo, mente e espírito, né? Fazendo práticas de desintoxicação e de tratamento mesmo médico através de terapias que vão procurar fazer o que eu falei no comecinho aqui. Colocar o seu organismo num caminho de autocura.
né? Ele muitas vezes vai desobstruir, desintoxicar, limpar tecidos, limpar órgãos, para que o seu organismo responda daquele desequilíbrio que ele estava, né? Porque todos os órgãos da gente, quando ele adoece, o organismo cria substâncias para tratar aquilo ali. Então, por exemplo, eu tenho uma inflamação qualquer, o meu organismo cria substâncias anti-inflamatórias para tratar aquilo, né? Bem a grosso modo e simplificadamente falando, se você bate aqui na quina dessa mesa, você vai criar uma inflamação naquele lugar, né? Porque você bateu, você teve um trauma ali, você vai ter uma inflamação. Então, você vai ter um calor, vai aquecer, vai inchar e vai ter dor. São os 3 sinais e sintomas que a gente fala da inflamação: calor, rubor e dor. O organismo imediatamente já cria uma série de substâncias para tratar aquilo ali. Então, se eu estou com os caminhos desobstruídos, se meus órgãos estão funcionando direitinho, se eu consigo produzir aquelas substâncias no nível certo, e ela chegar naquele lugar certo, aquilo ali vai sarar sozinho, vamos dizer assim. O próprio organismo vai fazer aquilo. Nós que, às vezes, com a medicina, fazemos terapias para que aquilo acelere. Então, eu dou um anti-inflamatório para acelerar aquele processo. Eu ponho uma compressa ali de água quente para poder acelerar esse processo inflamatório para ficar livre mais rapidamente. Mas se eu tiver paciência, se eu souber tratar aquele traumazinho ali, ele vai tratar sozinho. Como diz o outro. Antigamente a avó falava assim, pai, passa cuspe, né? Que a coisa funcione. E é verdade. Porque no cuspe tem coisa também cicatrizante, né? Então, a Ayurveda mexe nesse aspecto. Passando para o paciente, passando para todos nós, a capacidade que nós temos de nos autocurar, né? E aí, ela tem uma série de procedimentos que ela usa, né? Desde procedimentos mais leves que você possa fazer na sua casa, né? Mudando a alimentação, a higiene do sono, né? Automassagens, a própria, por exemplo, uma sauna com uma oleação de corpo que você faz sozinho, isso já é um processo de desintoxicação que você pode fazer, né? E uma série de mudanças que você vai fazer na sua alimentação para que você reequilibre aquilo ali. Então, eu estou com algum problema gastrointestinal, eu posso fazer um tipo de monodieta, por exemplo, eu fico 2, 3 dias comendo só uma coisa, só um tipo de coisa, né? Para quê? Para poder facilitar o meu sistema digestivo, dar uma trégua para ele, um descanso para ele, para que ele se autorregule, né? Eu posso fazer um jejum é uma terapia muito usada na Ayurveda, né? Para que eu possa limpar aquele organismo e depois voltá-la no trilho com um outro terreno aqui mais limpinho. Então, são formas de tratar o paciente integrais, né? Percebendo o emocional dele, a mente e o corpo. E aí eu consigo traçar caminhos e terapias dentro dessa tradição, né? Que vai trazer um reequilíbrio desse organismo, tá? Então, assim como outras medicinas temos aí tradicionais, a medicina tradicional, a milenar chinesa, né? A própria antroposofia, né? A acupuntura, a homeopatia, são todas medicinas que abordam o paciente como um todo, né? Mais do que a nossa ocidental. Não estou falando que a nossa ocidental e que eu tive formação primariamente é errada ou é pior. Não. Ela tem o seu valor, é óbvio. Né? Claro. Em abrindo um parênteses, a alopatia, que o remédio ele tem seu lugar. Tem hora que eu tenho que tomar antibiótico, sim. Tem hora que eu tenho que tomar corticoide. Tem hora que eu tenho que entrar com uma terapia mais agressiva, porque senão o doente cai no abismo, ele morre, ou ele tem uma evolução ruim com sequelas graves. Mas a integralidade disso é que é mais importante, porque se eu consigo associar, né, uma abordagem mais integral, mais holística, e usar pontualmente essa medicina curativa, o paciente vai ter uma evolução melhor, né? Isso aí eu não tenho dúvida, cada vez mais, né? Sem desfazer de nada. Então, é nessa coisa que você perguntou inicialmente, que eu acho, né? Eu acho que a formação hoje, os meninos estão saindo ainda sem essa abordagem dentro das escolas, tá? E aí eu não vou entrar aqui, pode ser que tenha escolas aí que já
estão fazendo isso na graduação, né? Eu espero que estejam mesmo, mas o que a gente vê, né, da nossa prática, trabalhando nos hospitais, no consultório e tal, que esses meninos mais novos não estão tendo isso, não. Eles estão tendo aquela visão muito no caixotinho, assim, de que o doente está com uma dor de cabeça, eu dou um analgésico, né? E se eu não posso fazer aquilo ali, eu encaminho, ou eu peço um exame, né? E aí entra aquela coisa da tecnologia que nós não podemos deixar de lado, que ela ajudou e ajuda muito nos diagnósticos, nos tratamentos hoje, né? Mas que hoje eu acho que se lança mão demais disso. Hoje ela veio para ajudar, mas ela afastou o médico do paciente, né? Hoje é raro você ter uma conversa de verdade, que é o preceito primário da medicina, que é a anamnese bem feita, o exame físico bem feito, né? É esse tete-a-tete, esse olhar para dentro e olhar no olho do paciente, né? E saber o que eu posso fazer para ajudar a ele mesmo a achar o caminho, né? E aí vem essa coisa do pedir exame demais. Hoje o que se faz de tomografia, de ressonância magnética, assim, para qualquer dorzinha, vocês não acreditam. Eu tenho uma certa experiência com a parte burocrática da medicina, eu já trabalhei um pouco com isso e trabalho de vez em quando, né? Que é a parte de auditoria e de perícia médica, a gente fica assustado o tanto que se faz de exames hoje, né? E aí, depois disso, vem uma série de coisas, porque aí criam-se clínicas especializadas nisso, né? Então, se eu invisto numa coisa, né? Se eu invisto num aparelho de ressonância, eu tenho que fazer aquilo me dar um giro, né? Ou pelo menos pagar aquilo ali, né? E aí será que eu não peço demais, né? Aquilo ali? Então, assim, é uma outra seara aqui que a gente entraria, mas é complicado. Hoje a gente vê isso muito, sabe? É aquela medicina do exame de imagem, do exame laboratorial em excesso, sabe? Sem a necessidade, sem a capacidade de entrar e, às vezes, fazer o diagnóstico naquela anamnese no exame físico, que é o que a medicina nos ensina primariamente, que se você faz uma boa anamnese no exame físico, às vezes você não precisa do exame complementar. Ele vai ser, o nome já se fala, né? Exame complementar, ele vai complementar o meu diagnóstico. Às vezes só porque eu tenho uma pequena dúvida ali, aí aquele pequeno exame pode que seja o menos invasivo possível, e hoje a gente não se vê isso. Vê uma invasão, né, uns exames que são ótimos, que nos dá, às vezes, o diagnóstico de coisas microscópicas, mas que são invasivos demais. E qual que é a sequela disso que a gente vai ter no futuro, né? Tadeu, eu fiquei preocupado com uma coisa aqui. Deixa eu te perguntar, vou aproveitar e fazer uma rápida consulta aqui, não, tô brincando. É o seguinte, eu fiquei pensando se esse excesso... por exemplo, né, sou muito grata a remédios, eu já tive 6 cirurgias de cálculo renal, é a dor mais insuportável que eu já senti na minha vida. Então, graças a Deus, existe remédio, aquele duplo J horroroso, graças a Deus que ele existe e tal, enfim. Dito isso, a gente hoje não sai numa consulta sem uma receita. Eu tenho uma tia que fala, não, esse médico não é bom, não, que ele não me deu uma receita. Não deu nada. Vou tomar o quê? Tô ótima. Tá errado. A gente até entrevistou o Enio, que é um psiquiatra, na primeira temporada do videocast, e ele falou como que a medicalização da vida está tirando a oportunidade das pessoas de cuidarem mais da saúde mental. Vou trazer essa abordagem para a questão da sua área, e fiquei preocupada com o seguinte: a gente medicando muito rapidamente o nosso corpo, a gente está educando ele errado. As sequelas até para isso, tipo assim, eu tô com uma cólica, eu já tomo um Buscopan, não deu nem tempo do meu corpo pensar assim, peraí, deixa eu né? Nem pensar, não, essa dor é do quê? Vou só ficar menstruada, comi demais, eu exagerei, da próxima vez, sabe assim, essas reflexões. Mas mais do que trazer para a consciência, a gente tá educando mal o nosso corpo?
Sim, quando você fala disso aí, se eu comecei a ter uma cólica que eu imediatamente já tomo um analgésico, né? Não tô falando da cólica renal, que essa Não, aí essa você daí, tem que por tomar favor, mesmo. na veia, na onde for. Eu nunca tive não, mas Nossa senhora, todo mundo, horrível. você vê o paciente mesmo, é uma coisa que essa precisa do remédio Por rápido. favor. Mas os outros sintomas e sinais que o nosso corpo apresenta, eu acho que, num primeiro momento, nós devíamos voltar para o sentir. É porque eu acho que nós, seres humanos, perdemos, ou nunca adquirimos, a capacidade de ir para o sentir. Suportar isso, né? Porque... Pra que eu tô tendo essa dor de cabeça? Antes de eu tomar um analgésico, nem deixar que ela se manifeste um pouquinho. Aonde e que horas que eu comecei a ter essa dor de cabeça? Para que ela tá vindo? Né? E aí eu já imediatamente tomo o remédio XYZ, porque na propaganda ele fala que tira mesmo. E eu ponho na boca, 2 segundos, ela sumiu. Né? E aí eu vou viver feliz para sempre, sem resolver o problema que aquela dor de cabeça tá me acordando para eu prestar atenção, né? Porque um pouco não, o que a doença nos vem é nos despertar para eu ver para que eu tô tendo essa doença, para que eu tô tendo esse sinal, né? Não é por quê, é para quê, né? É uma forma do universo, eu acho, do universo do nosso corpo, nos chamar a atenção, presta atenção, o que é que tá acontecendo aí? Por que tá acontecendo isso com você agora? Será que você não tem que parar? Será que você não tem que mudar alguns hábitos para que as coisas, né, melhorem no seu corpo, o equilíbrio se retorne? Então, eu acho que quando você fala de deseduca, é isso mesmo. A nossa medicina ocidental, pelo fato de eu falei que ela é muito curativa, é aquela coisa. Eu tenho doença, eu trato, eu faço o tratamento para sumir aquele sintoma imediatamente. Né? Porque eu também não posso sofrer nada, nunca, né? Então, é muito nessa abordagem de que a gente perdeu a capacidade do sentir ou não aprendeu. Quer dizer, aprender a gente aprende. Quando a gente é criança, a gente é muito sensações, né, gente? O tempo inteiro. E aí a gente vai perdendo, a cultura vai tirando isso da gente. Né? Não pode isso, não pode aquilo, né? O que a gente trabalha muito lá na DEP é isso, os desbloqueios desses bloqueios que a cultura nos faz e que a gente, quando era pequeno lá, era muito mais autêntico e sentia isso mais, era muito mais autêntico. E aí, na hora que eu não sinto direito, se eu venho com um pequeno sentimento, eu já quero abortá-lo imediatamente. E aí, na hora que eu tenho o remédio, né? Se eu tô um pouco triste, se eu tô começando um processo que nem é uma depressão, mas imediatamente eu já tomo um antidepressivo, porque eu não posso nem ficar melancólico, não posso achar que tô meio downzinho, né? Então a gente deseduca mesmo, porque a nossa medicina, de novo, a nossa medicina tradicional e a indústria farmacêutica veio para isso, né, gente? Quanto mais doente, mais farmácias tiverem, né, para poder o meu negócio prosseguir, melhor. Então, para que eu vou ficar fazendo terapias e fazendo formações de autoconhecimento para me conhecer melhor? Ao invés de me conhecer melhor, eu trato minha dor de cabeça e estou pronto para balada, né? Então, eu vou para fora. Então, eu acho que é nesse sentido. Nós estamos deseducando e somos deseducados e nos deseducamos. E aí eu acho que a gente, né, como eu falei, a questão é a autorresponsabilidade. Nós temos sempre a mania de jogar para fora, o outro é que tem um problema, é o outro que faz isso em mim. Mas de eu prestar atenção e ver aonde que eu estou fazendo isso comigo, aonde que eu não me deixo sentir, né? E quando eu não me deixo sentir, qualquer intercorrência, qualquer percalço que eu tento abortá-lo imediatamente. É aí que vem o remédio. E aí a nossa medicina, né? Na hora que eu vou a uma consulta, por exemplo, talvez eu nem tenha nada, né? Assim, quando eu falo nada mais agudo, para que precise de um remédio. Aí o profissional que foi formado nesse ponto, né, para achar, eu vou te dar um remédio, né? E aí vem essa formação das pessoas, né, essa
essa crença das pessoas que se eu não receito alguma coisa, aquele cara, será que ele é médico, né? Ele não deu nada, não saí nem com uma... Por isso que eu sempre falo um chazinho, alguma escrever coisinha, algo, a gente prescreve. né? Não adianta você falar muito, não. Aterramento. O remédio é aterramento. Isso. E você sabe o que eu faço como terapeuta? Pra pessoa entender que o que eu tô falando é sério, eu falo, se eu fosse médica agora, eu estaria entregando uma receita pra você. Uhum. Você precisa fazer. Aí ela, tá. Falou a linguagem ocidental tradicional. É porque é isso. Vocês devem ter tido essa experiência. Desde pequeno, eu vou ao médico porque eu estou doente. Uhum. Eu não vou ao médico para poder me prevenir, né? E aí, voltando lá, a Ayurveda preconiza muito isso. É a prevenção, né? Para que eu vou consultar? Não estou sentindo nada. Porque eu vou pensar que será que ele não tem algumas coisas que podem me ajudar a mudar algum hábito, melhorar o outro, né? Fazer um up em alguma coisa para que eu possa ter uma prevenção para eu não chegar a deixar o caldo entornar e aí eu ter que ir atrás dele por causa de fazer algum tratamento maior mesmo, né? Porque uma das coisas que a Ayurveda fala é o seguinte: tudo passa pelo sistema digestivo. Antes de uma doença se instalar num órgão, por exemplo, antes de eu ter um câncer de fígado, de novo, se eu rebobinar a fita da minha vida lá para trás, eu devo ter tido alguma coisa emocional. Aquela coisa emocional, sim, desequilibrou o meu dosha. Dosha é um da característica física, mental e até espiritual da pessoa mesmo, que cada um tem um dosha predominante, ou dois deles predominantes, quer dizer, tem todos, mas predomina sempre um, que são energias que estão relacionadas com os elementos da natureza. Então, por exemplo, o dosha vata é aquele que está relacionado com o ar e com o vento, tá? Então é aquela pessoa mais agitada, aquela pessoa do ponto de vista mais constitucional, é magrinha, longilínea, né? É muito fria, tem sempre não gosta de frio, né? Você precisa fazer coisas para que ela não desequilibre, né? Dando formas para tratar esse desequilíbrio, por exemplo, desses elementos da natureza que estão dentro do corpo dela. Uhum. Então, se eu tenho capacidade de te dar dicas e dar formas de terapias, formas de alimentação, de estilo de vida que você possa deixar os seus doshas mais equilibrados e o seu predominante não fique desequilibrado, você vai passar pela vida com menos intercorrências, tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais, quanto mentais, né? E aí, só que isso dá um pouquinho de trabalho, né? Assim, primeiro pro profissional, ele tem que parar e conversar mesmo, e ouvir, e ver aonde que está o desequilíbrio ali, né? Às vezes não é um desequilíbrio que está trazendo uma doença, mas é um desequilíbrio que está mostrando assim, poxa, eu tenho uma dificuldade digestiva desde sempre, com tudo, né? Eu como um tiquinho, parece que comi um boi, Isso já mostra um pouquinho de que aquele sistema digestivo dela não está legal. Agora, se eu continuo muitos anos com aquilo ali pode instalar uma doença num órgão, por exemplo, do sistema digestivo, que na hora que eu vou ver já virou um câncer, já virou uma inflamação grande, uma hepatite, que vai requerer terapias mais invasivas para tratar realmente uma doença. Então, sempre eu tenho um precedente. Na hora que o paciente já chega com um câncer, você pode ter certeza que isso não foi semana passada que começou, né? Começou lá atrás com algum problema, geralmente é emocional, né? Que quando a gente fala de emocional é de tudo, né? No trabalho, na vida amorosa, na vida de relações profissionais, de qual seja, que vai fazer com que ele ali instale alguma coisa e ela vai, com aquele processo, começando um desequilíbrio que vai depois entornar em algum órgão que a gente chama alvo, tá? Então, eu acho que na hora que você tem uma ciência, né, que preconiza esse tipo de coisa, eu acho que é o que a gente tem que é mais inteligente, né, de você tratar
tratar a prevenção, né, ou de pegar a prevenção como tratamento, vamos dizer assim, e colocar ele no seu cotidiano para que você não possa ter a agudização de coisas, né, que a gente chama de doença, né? Então tá, eu vou lá no seu consultório. Eu também tô pensando Chego nisso. lá Peraí, plena. eu vou ter que vir mais, porque eu vou pra BH. Vou ter que mudar de Agora cidade. tô precisando bastante. Não, mas isso é só no meu. Tem muita gente que faz coisa boa também, assim. Mas eu quero te perguntar, assim, a Débora começou a falar um pouquinho disso, mas eu tô muito curiosa para saber. Eu vou lá no seu consultório e falo assim, olha, quero tirar a papada aqui, quero mudar meu nariz e tal. Aí você vira para mim e fala assim, não, você vai fazer ozonioterapia, Ayurveda, o que mais? Respira. Os doshas, você vai aterrar, para primeiro entender por que você quer fazer isso. Como que as pessoas recebem essa sua abordagem, né? Porque a pessoa, como a Débora falou, a pessoa que chegou para você, ela já tá com o pé, querendo ir pro autoconhecimento. Mas os estímulos externos, nós vamos combinar que eles são assim, né? Sim. Desproporcionais. Então, como que as pessoas têm recebido isso no seu consultório? De novo, cada vez mais eu vejo que vem, né, no meu caso, para mim, aquilo que o campo manda para isso. Então, por que a Mariazinha não vem, mas vem a Ana? Porque a Ana, e aí nós, dentro desses nossos estudos, sabemos que se chama campo, né? O campo trouxe ela para o caminho que ela está precisando. Escutar primeiro, né? E aí, quando eu abordo o paciente e falo com ela assim, eu vim aqui para tratar papado, nariz, a pálpebra, não sei o quê, eu falei assim, olha, não estou falando que você não tenha que fazer isso e que não possa fazer isso. Talvez não seja o momento. Quem sabe a gente faz alguma... Porque se eu vejo algumas outras coisas, né? Que no meu modo de ver, ela podia dar prioridade para poder corrigir ou reequilibrar, para que ela possa ir para uma cirurgia de uma forma mais equilibrada e os resultados serem melhores, pelo menos do meu modo de ver, eu vou fazer isso, né? Assim, quem sabe a gente faz isso e aquilo, né? Para que, na hora que você for para a cirurgia, o seu resultado seja mais satisfatório. Para você, para mim também, porque eu não quero operar só por operar, né? Eu não estou conversando com o nariz, né? É nesse ponto que eu venho, que eu disse 12 anos, me trabalhando, sabe? Porque lá atrás a gente aprende um pouquinho nisso. E a gente tem até uma linguagem, às vezes, hoje tem quantas cirurgias, né, na época da residência? Tem 4 cirurgias. É um palato, um nariz, era assim que a gente fala. O que você fala ainda? Açougue. É um palato, um nariz, uma mama, tá? O que quer dizer isso? Poxa, não é que eu não trato o doente, né, bem tratado, mas eu trato a coisa como muito pontual, né? O paciente, eu lembro muito, assim, na residência, a gente atendia ambulatórios, né, que era, sei lá, 20 pessoas numa manhã, né, e que era muito voltada para a reconstrutora também. E aí a primeira coisa que a gente viu, qual que é o problema da senhora? Eu vim porque minha mama é grande, dói minha coluna. Beleza, então vamos operar sua mama. Então dali já partia, né? Ainda mais que tinha um volume de trabalho muito grande. Beleza, vamos pedir os exames, tá aqui, vamos ver se o SUS vai aprovar, marca a cirurgia, vai lá e opera. Pô, eu nem perguntei, né? Se a vida dela tá boa, se ela tem algum problema emocional, se cabe essa cirurgia ali na vida dela, se socialmente ela cabe, se profissionalmente cabe, né? Se ela tem um menino pequenininho que depende muito dela. Vai ter que carregar no pós-operatório. Sim, não. Eu recebo o paciente em consultório hoje, assim, sem exagerar. Esse paciente, assim, já recebi paciente que chegou lá pra mim, eu vim aqui porque quero fazer uma mama, não sei o que, você vê que a pessoa tá mais cheinha, não sei o que, uma lipoaspiração, beleza e tal. Uma das primeiras perguntas que eu falo assim, beleza, você já teve filho, tem filhos, né? Tenho. Qual que é a idade do mais novo? 10 dias. Essa eu recebi 10 dias. Falei, 10 dias? Eu vim porque, né, eu recebi muito peso, não sei o quê. Aí você respira, põe o pé no chão, fala assim, a consulta passou para outra coisa, né? Ela sai dali com uma conversa aqui, tá na hora de você ser mãe, minha filha. Não tem a mínima condição de você fazer nada nesse momento, né? Pelo menos comigo, você não vai fazer.
Aí eu tento ajudá-la nesse sentido, dela trazer aquela pessoa para o momento de vida que a vida tá pedindo para ela. Que, minha filha, você tem um serzinho lá que tem que mamar 24 horas mesmo, a mama tem que ficar grande. Seu corpo foi preparado para receber um outro ser, tem que engordar um tiquinho mesmo, precisa engordar horrores, mas pode engordar, vai engordar, a barriga vai crescer, a pele vai dilatar, vai formar uma estria, isso é normal, né? As pessoas estão, não, sempre estiveram, mas estão nesse nível, hoje mais ainda, por causa desses efeitos externos que você está falando, que é extremamente desigual, né, assim, as influências, hoje então com a mídia, com a internet, com as redes sociais, né, com as atrizes maravilhosas que vão ganhar menina e saem da maternidade com os gominhos, assim. Parece que fez depospiração, né, e ganhou um menino, né, assim? Ganhei um menino de brinde. De brinde. E aí as pessoas acham que é assim mesmo, que a vida é isso, né? Que o organismo que se preparou 9 meses, teve uma série de transformações, ele tem que voltar ao normal em uma semana. Presta atenção, né? Então, é nesse sentido que eu acho que... Aí você vai me perguntar, e como é que as pessoas recebem isso? Aquela que quer receber a coisa do jeito que precisa, ela vai ouvir aquilo ali. Se ela vai voltar, eu não sei. Algumas voltam, sim, para operar daí um tempo, entendeu o negócio. Mas a grande maioria, eu acho que vira esquina e tem mais 10, 20 que vão operar lá daquele jeito, sim. E essas pessoas que operam elas, vão falar assim, você acha que ela está errada? Eu não sei, é o modo de trabalhar da pessoa. Eu nunca falo, olha, que esse jeito que eu estou propondo de eu te tratar, não estou falando que eu sou dono da verdade. É o meu jeito que eu estou achando agora, que eu acho que eu vou te trazer benefício. Agora, se você tem uma outra visão, você vai achar alguém que vai ter essa mesma visão sua e eu não vou falar que essa pessoa está errada. É um modo dela trabalhar e eu acho que ela deve ter, né, a autorresponsabilidade de trabalhar dessa maneira, né? Então, assim... Me vejo, né, nesse caminho de 12 anos para cá, operando menos, opero bem menos que eu operava 10, 12 anos atrás, né? Principalmente a estética. Gosto da estética, mas eu te falo que eu gosto muito mais da reconstrutora, né? Era mais desafiante, sabe? Eu tinha um chefe, né, meu da residência de cirurgia plástica, ele sempre falava assim, olha, gente, você aprende na reconstrutora. A estética é só você marcar ali bonitinho, desenhar bonitinho, saber a técnica e medir certinho na régua que você vai fazer. Agora, saber dissecar, saber que você tem um defeito enorme aqui, você não tem esse osso, que você vai tirar um pedacinho do osso da perna para pôr aqui, para poder reconstruir uma mandíbula que teve um câncer, que é o que a gente mais fazia na residência lá na nossa, né? Que você tem um menino que nasceu com uma fenda palatina e uma fissura de lábio, né? Com aquilo tudo aberto, como é que você vai fazer? Como é que você vai mobilizar o osso aqui, assado, a pele aqui, fazer um retalhinho ali, aqui, para reconstruir aquilo ali, para manter aquela pessoa de uma forma funcional e aparente melhor? É isso que é desafiante, né? E não estou falando não estou desmerecendo a cirurgia estética de jeito nenhum, que eu acho que ela tem o seu lugar, sim. Né? Ela tem o seu lugar para trazer um pouco de melhoria para aquela pessoa que está achando que precisa, e que às vezes precisa mesmo, né? Só que eu estou falando que o desafio da reconstrutora é muito maior. E eu sou movido um pouquinho a desafio, a problemas, sabe? E aí hoje, mais do que nunca, eu atuo muito na reconstrutora, faço a estética sim, e com esse olhar diferente. Não estou falando que é o olhar melhor, que eu sou dono da verdade, mas... e aí, vem para mim, e eu mentalizo, e com essas práticas todas que a gente aprende de rearranjar o campo, eu mentalizo para vir para o meu campo aquele ou aquela que precisa daquele jeito meu de trabalhar. E aí as coisas funcionam melhor. Não estou te falando que não tem intercorrência, que não tem passa-aperto, que não tem problema. Mas os problemas são mais bem resolvidos e eu consigo caminhos que gasta menos, né? Porque eu acho que o legal de você trabalhar é que você trabalhe com o que você goste, mas com gasto menos de energia, né? Eu não vou trabalhar
não querendo trabalho, né? Eu me lembro quando a gente dava plantão, né? Às vezes aqueles plantão de 12, 24 horas, 48, a gente chegava, nossa, tomara que não tenha muita coisa. Mas assim, não tem jeito de sair trabalhar e não querer ter trabalho, né, gente? Às vezes eu brinco lá, tem algumas auxiliares de enfermagem que vai ajudar a gente, o povo reclamando, gente, aqui, mas aqui, deixa eu contar um negócio, nós saímos de casa para trabalhar mesmo, né? Claro que não precisa de ser um tsunami para vir aqui, a gente ficar igual um maluco, mas nós não topamos vir aqui? Eu não topei, fiz um contrato que vou ficar aqui 12 horas, então vamos tentar fazer isso do jeito que a energia fique melhor para a gente sair daqui menos cansado, com a energia, né, menos sugada, aí fica melhor, sabe? E depois dessas terapias que nós já experimentam, né? Aí que a coisa fica mais legal, sabe? Porque é óbvio que a gente sai toda hora daquele centramento, daquela presença, isso é óbvio, né? A gente tenta ficar, mas é óbvio, o mundo, os estímulos externos são muito grandes e internos também. E a gente sai, mas só que a gente lembra, poxa, eu posso respirar, eu posso pôr o meu pé no chão, eu posso soltar o ar e trocar a energia com a terra para que a coisa se rearranje, né? É incrível como isso tem mudado, sabe? Ontem mesmo, um exemplozinho pequeno, estava fazendo uma pequena cirurgia numa senhora, um tumor de câncer de pele aqui no pescoço dela. Ela chegou, mas ela tremia de medo, sabe? Aí a filha de enfermagem falou assim, isso vai dar trabalho. Eu falei, vai dar um pouquinho de trabalho, mas espera aí. Aí eu apus, primeira coisa que eu fiz, mandei ela tirar o sapato, né? Você vai entrar na mesa, pode tirar o sapato. Aí tirei o sapato, mandei ela respirar primeiro. Respira aqui em pé comigo. Mas pra quê? Não, respira, pô. Porque esse cheiro aqui de hospital não é bom, né? Não sei o que. Respirou. Então, continuava tremendo. Pus ela sentadinha. Aí fiz aquele exercício sabe o que vocês já fizeram do básico? Pra gente pôr o parasimpático pra cima. Que é você, né, pôr a cabeça pra frente e virar o olhar, porque se aciona o nervo vago. Isso. Se aciona o nervo vago. Dá um Google aí. Que é um dos principais nervos que aciona o nosso parasimpático, que é o sistema autônomo que traz a gente pra calma, né? Faz isso pra mim. Pra quê? Não pergunta não, só faz. Eu vou respirando junto com a senhora. Aí ela vai respirando, ela foi acalmando, e eu preparando as coisas aqui, né? Bom, agora eu vou te dar, na hora que eu vi que ela tava bem calminha, agora eu vou te dar uma picadinha de argulho e tal, de formiga. Anestesiei, e era uma coisa grande, sabe? Que, sim, tava até no limiar, assim, de fazer só com anestesia local, ou que eu precisaria de uma sedação anestésica, essa coisa toda. Mas por questões logísticas ali, da própria paciente, né? Resolvi encarar só de fazer local. Olha, na hora que acabou o negócio, lá 40 minutos depois que eu tirei, foi uma coisa grande e tal, ela falou assim, só acredita que eu tava assim, fazendo xixi na calça, de tanto medo, eu fiz xixi na calça aqui, mas eu não vi nem a picada, só deu uma anestesia geral? Pergunta assim, não, só nem dormiu, só não viu o tempo inteiro que eu fiquei conversando com a senhora, foi anestesia local, e foi a senhora que se anestesiou, não foi eu dei anestesia aqui, mas quando a senhora respirou, fez o que eu estava te falando e acalmou, o seu organismo se anestesiou. Então, assim, são pequenas coisas, né, que a gente faz e que a gente aprende nessas andanças nossas aí, que fazem a diferença, né? Do paciente sair para você e falar assim, olha, muito obrigado por você ter conversado comigo várias vezes. Me viu. Várias vezes eu recebo esse retorno, né? Sabe? De ter conversado, mas só ver que foi para isso mesmo, ele pensa comigo. O mínimo que eu tinha que fazer, né? Então é isso, nós agradecemos imensamente, assim. Não, mas antes tem uma pergunta final. Eu sou muito curiosa com esse tema, né, da parte médica. Eu queria, Tadeu, para fechar, então, você falou várias coisas assim que eu fui até anotando, Débora também, mas no início você falou que a medicina pode contribuir com a leveza da vida. Então você acabou de dar um exemplo, não da medicina alopática, mas de como que essa integração, né, teve um resultado importante. Mas trazer essa leveza para um lugar de prevenção, assim, como que você acha que seria pensar essa saúde integral, preventivamente falando, para a gente não ter que chegar nesse espaço de tratamento alopático?
eu acho que tinha que começar na nossa formação enquanto criança, sabe? Lá no basicão. Trazer o ser humano de novo para a essência do que ele é. Uau. Não descolarem ele tanto da natureza como nós fomos descolados, né? Eu vindo no trânsito aqui agora, falei, meu Deus do céu, será que todo mundo acha isso bom, né? Nós trocamos isso aqui há pouco tempo. Eu trabalho fora de Belo Horizonte, tenho uma casinha lá num lugar muito tranquilo. Então, não tem muito tempo de ficar lá não, mas o pouquinho que eu fico lá, eu falo, meu Deus, esse silêncio tinha que ser o dia inteiro, para todos os lugares, né? E nós trocamos isso ali para isso aqui, para esse tanto de luz, para esse tanto de som, barulho, né? Eu tenho ficado meio sensível com os excessos. Com barulho, demais. E aí, eu acho que é lá embaixo, não deixar que as crianças, né, nós não somos mais, mas nós éramos crianças, não saísse tanto disso, sabe? De parar um pouquinho com essa coisa de nos isolar demais do resto da natureza, do qual nós fazemos parte, né? Do natural do ser, do natural, né? Do ser. Não tô falando que tem que ir pro meio do grotão e ficar lá, e ficar descalço o dia inteiro e pegar um monte de verme. Não é isso. Mas é ter formas de usar isso aí na nossa modernidade, sabe? Isso é prevenir, é ter saúde. Não vou deixar de adoecer, não vou deixar de ter um desequilíbrio X, Y, Z, mas eu vou estar mais integrado. E isso é lá atrás. Hoje, você consegue ajudar o adulto, né, que quer, né? Primeiro tem que querer, a autorresponsabilidade de novo, de fazer essas mudanças, a mudança de hábito, de voltar um pouquinho para isso, né? Então, na hora que eu estou agitado demais aqui, vão ali no final de semana, vai ali se não gosta de cachoeira, vai para um lugar que tem mato, pelo menos, escuta um passarinho. Não é para levar sonzão, fazer churrasco, pro funk, né? Que é o que a maioria faz. Então, é voltar para a natureza. Eu acho que a prevenção está aí. E a nossa medicina alopática, ela tem condição de fazer isso na hora que ela tenha uma visão mais aberta para essas outras medicinas, que, como eu brinquei lá no começo, eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, colocar isso mais nas escolas de medicina, nos cursos de medicina, dando a oportunidade para as pessoas conhecerem e ter a capacidade de se aprofundar naquilo ali, se ela quiser. Uhum. Né? Porque às vezes não quer também, quer fazer só essa medicina aí, que tá tudo certo também. Se ajudar as pessoas, tá ótimo, né? Mas eu acho que é no basicão, na educação, que nós cada vez não temos mais. Né, em todos os sentidos. Educar, saber comer, saber respeitar o outro, saber hierarquia de tudo, que nós não temos mais, né? Saber a importância do dormir, do respeito pelas outras pessoas, do abraçar, do sentir, né? O mundo nos isolou, o mundo moderno nos isolou, né? Total. Nós não sentimos mais. Tem gente que tem dificuldade de ficar descalço. Se você tira, eu falo com as pessoas, anda um pouquinho mais descalço em casa, aquela história, né? De ficar mais, de aterrar, mesmo num prédio, porque tem aterramento. Doutor, eu não consigo ficar descalço. Eu levanto da cama, ponho meu pé no chinelo, eu não consigo fazer. Mas assim, então, vamos começar assim. Sai da cama, vai até no banheiro descalço. Depois você volta correndo, põe o chinelo, mas vamos fazer Não tem, gente. Então, não troca mais com nada. E se não troca com a terra, eu não troco com você, né? Eu tenho dificuldade de abraçar, eu tenho dificuldade de vincular, né? E aí, esse mundo eletrônico, esse mundo de estímulo, tá cada vez fazendo isso mais com a gente. E aí, a nossa medicina tradicional tem condições de usar os benefícios dela, que são maravilhosos. Tem remédios bacanas demais, tem terapias bacanas demais, aparelhos, né, microscópios, né? Mas esqueceu que nós somos seres dessa terra, tanto quanto a planta, quanto animais, que nós somos animais, né? E que nós precisamos dessa terra para viver, né? Então, eu acho que é isso, é na educação básica. E aí eu consigo pôr, né, formas de ensinar as crianças higiene, como comer, né? E aí eu vou saber prevenir isso, né? Saber como durmo melhor, como como melhor. Eu voto no Tadeu para presidente. Tô falando, gente, tem que vir em Belo Horizonte mais vezes, que agora tem que dar uma consultada. Não, gente, tem muita gente boa que faz esse trabalho e outros, obviamente, que faz essa medicina
integrativa de verdade, né? Porque ela faz isso, a medicina integrativa. Ela pega o que é bom de um monte de coisa para integrar porque às vezes você precisa de um tiquinho só daquele ali, daquela terapia X, um pouquinho daquela Y, né? Para que você possa integrar isso tudo e ter o benefício que precisa. E cada vez... Só não pode transformar isso, a integrativa, numa alopatia, né? Achar que para todo mundo eu vou dar isso tudo. Para você eu vou dar tudo que eu sei de integrativa, para você eu também vou dar tudo. Não. Voltar para o indivíduo. Cada coisa individualizada. Cada um é um. Cada um é um. É muito rico, assim, e vai para outros níveis, né, a conversa que nós tivemos. Eu fiquei pensando o quanto o paradigma da medicina vai passar por essa transformação, junto com o paradigma da consciência individual, o quanto eu, que sou jovem, escutei... Eu lembro, assim, a minha mãe é do interior, meu pai é de Belo Horizonte. Mas eles ambos falavam assim, você vai ao médico, vai ver um doutor, mas num nível de hierarquia. Que já dava ao contrário de autorresponsabilidade, né, que eu quero dizer. Então, é como se a palavra falada fosse aquilo, e tem que seguir, e tinha que ir com a melhor roupa, porque era um evento. É um evento. E ao médico. E aí a gente trazer esse tipo de discussão para falar da humanização dentro dos consultórios, para falar de autorresponsabilidade para o paciente, e da gente desconstruir isso tudo. A educação, né, de base, e agora a reeducação dos adultos, porque alguém também vai ter que educar as crianças. Poderíamos ficar aqui durante horas e fazer disso um grande curso e ainda assim teríamos trabalho. E já te agradecendo, né, e dizendo, além do contato do Tadeu que vocês vão ter para quem sentir, da focalização da ADEP, é um curso Dinâmica Energética do Psiquismo, onde nós ficamos 2 anos, né, Tadeu? Aprofundando, e é também parte desse processo que, como nós falamos aqui, é do berço ao túmulo. Então, isso também te agradecendo mais uma vez imensamente pela disponibilidade, por toda a sua fala e o compartilhar, da gente respirar junto nesse processo de transformação do coletivo, né? Sim. E a gente segue surfando nessa onda. Muito obrigado, foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E quero deixar só uma mensagem para todo mundo. Claro. Né? Que priorizem o seu autoconhecimento. Entendam que você tem a ferramenta para se tratar e para prevenir as coisas, os desequilíbrios diversos que nós temos no nosso corpo, mente e espírito, né? E procure terapias, formas de se autoconhecer, né? Nós temos aqui o exemplo da dinâmica energética do psiquismo, que traz o quê? Só a ideia e o tempo inteiro trabalhando essa autorresponsabilidade de que você pode fazer esses desbloqueios e essas mudanças, né, energéticas do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para que você possa ter qualidade de vida melhor, né? Então, lembrar disso, que fica essa palavra, autorresponsabilidade. Se ficar esse, já tá bom demais. Maravilhoso. Finalizamos, infelizmente, mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixaremos os contatos do Tadeu. Compartilhem, levem essa mensagem para o mundo e nos vemos daqui a 15 dias. Até lá. Muito obrigado.